irmão, o vídeo que já está solto. Aí, ó, vou só fechar a porta para não sair. A hora que você falar, começa. Isso, não, tranquilo. Só fechar a porta já pode começar, que aqui já está, depois eu corto. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui dar continuidade, à nossa lição. Hoje é a 5ª lição. Mandar um abraço bem apertado a todos os queridos irmãos que estão em suas casas. Faz tempo que nós não se vimos, não se abraçamos, mas tudo é no tempo de Deus. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando da Palavra de Deus, da revista semanal, assim como os irmãos fizeram nas semanas passadas. E a lição de hoje, queridos, é a lição de número 5. Mas antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus por esse dia. Você em sua casa, que está nos acompanhando, vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, de poder, meu Deus, compartilhar desse estudo bíblico. Ó Deus, nos dê discernimento, nos dê tranquilidade, paz, e abençoe meus irmãos que estão em casa, nos acompanhando por esse canal do YouTube. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada irmão, visitar cada irmão nesse momento. Tudo isso, Pai, nós te agradecemos. E, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, o nome da lição número 5 é titulada Jesus, a mão amiga de Deus. Jesus, a mão amiga de Deus. E o texto bíblico que nós vamos ler se encontra lá em 2 Coríntios. Você em sua casa aí pode nos acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos abrir aqui. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, capítulo 5, do 18 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Na 2 Coríntios, deixa eu buscar aqui, 5, do 18 ao 20. É muito bom, queridos, quando a gente está na presença, um culto presencial. Assim, a gente acaba fazendo, mas a gente sabe que não é a mesma coisa estar vendo um culto presencial. Mas Deus está conosco. Então acompanhem comigo, 2 Coríntios. Tá aí, 2 Coríntios 5, de 18 a 20. E diz o seguinte: é o ministério de Paulo, que fala da reconciliação através de seu Filho amado Jesus com Deus. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Mas rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, queridos, podemos ver o texto básico, está em 2 Coríntios, que nós lemos aqui com os irmãos que estão nos acompanhando de casa.
nessa quinta lição da revista Palavra e Vida, que fala da vida do apóstolo Paulo. Linda a vida do apóstolo Paulo, né? Eu gosto muito, sou um fã, admirador do apóstolo Paulo. Todas as cartas que ele escreveu. E a gente começa nesse texto básico dizendo da reconciliação, do ministério da reconciliação. E a palavra nos diz, através da revista, que nós podemos assim dizer, uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento de Paulo. E qual é o centro ou o ponto básico do conteúdo da sua mensagem? Durante muito tempo, por causa da reforma protestante, da qual somos herdeiros, afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo é a justificação pela fé. Nosso próximo assunto. Mas sem depreciar esta doutrina, nos últimos tempos, os teólogos têm apontado outras doutrinas expostas pelo apóstolo e a veem como seu pensamento central. A doutrina da reconciliação. Isto não diminui a doutrina da justificação pela fé, como veremos no próximo estudo. Pelo contrário, amplia-se mais, mas fiquemos hoje com a doutrina da reconciliação. Hoje nós vamos estudar, né, na doutrina da reconciliação, que está falando da próxima leitura. Mas fiquemos hoje com a doutrina da reconciliação. Ela ocorre de forma bem clara em quatro conhecidas passagens. Em Romanos, capítulo 5, de 10 a 11, em 2 Coríntios 5, 18, foi que nós lemos o texto bíblico até o 20, mas vamos lá em Romanos 5, vamos comigo na abençoada Bíblia lá, em Romanos 5, de 10 a 11. Vamos ver o que o apóstolo aqui diz, a palavra de Deus. Romanos 5, capítulo 5, 10, 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Ouviram isso? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Olha só que coisa extraordinária. Muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos através da reconciliação. Então Jesus é essa reconciliação. Jesus é esse caminho, o caminho da reconciliação do homem. Nós vamos chegar até lá, tem inimizade entre o homem e Deus, mas através do seu Filho amado Jesus, ele veio ao mundo, morreu na cruz por mim, por você, e nós ali se reconciliamos, e nós aí passamos a ter um outro tipo de vida. Em 2 Coríntios 5, 18, nós acabamos de ler, que foi um texto bíblico. Depois os irmãos, se quiserem acompanhar também Efésios, lá, capítulo 2, de 11 a 16, e Colossenses, também de 1 a 19. Vamos acompanhar Colossenses, capítulo 1, 19 e 23. Porque, irmãos, a gente é lendo a Bíblia que a gente aprende. Então, Colossenses 1, 19. Vamos aqui no livro de Colossenses 1, 19. Assim diz: porque foi do agrado do Pai que toda plenitude habitasse. Está lá em 1 Colossenses 1, 19.
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Foi o que nós lemos no texto, né? O conteúdo do Evangelho fica bem claro. Ele é uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem com Ele. Esta é a boa nova, ou seja, essa é a boa notícia, né? Que a reconciliação com Deus, essa é a boa nova. Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. O substantivo grego para reconciliação é katalagê. Katalagê significa, o sentido katalagê é cessação, cessar, né? Cessar de inimizade. A ideia é que duas partes que antes eram hostis, agora são amigas. É disto que trata a doutrina de reconciliação. Deus e o homem antes andavam em campos opostos. Se tornam amigos na pessoa de Jesus. Né? Através de Jesus, Jesus é a mão amiga de Deus. Ele que nos retirou da vida que vivíamos, do tempo que andávamos fora da presença de Deus. E trouxe a nós esse encontro, através da cruz, essa reconciliação, porque o homem vivia afastado de Deus. O homem vivia sem direção. E foi Jesus Cristo, e continua sendo Ele nosso intercessor entre o homem e Deus. Muito bem. Então Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. Primeiro ponto vem a inimizade entre Deus e o homem. Isto quer dizer que o homem, fora de Cristo, não está reconciliado com Deus, e que a inimizade entre os dois permanece. Sim, a intimidade entre os dois permanece, mas é preciso a reconciliação, é preciso o arrependimento, é preciso o perdão. Vou repetir, isto quer dizer que o homem, fora de Cristo, não está reconciliado com Deus, e que a inimizade entre os dois permanece. Claro, o homem, ele tem que estar na presença de Deus. Ele não pode ser amigo de Deus, né, e inimigo do mundo, e amigo do mundo, melhor dizendo, perdoe. Ele tem que ser amigo de Deus, né, e inimigo do mundo. Inimigo do mundo, porque o mundo não tem nada que ofereça, não tem nada que venha trazer coisas que venha agradar, trazer momentos, possa até trazer um momento de repentino na vida do homem, mas tudo é passageiro, mas a palavra de Deus é que fica. Isso quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. É preciso a reconciliação. Algumas pessoas objetarão a isto dizendo, como? Aí vem uma indagação, umas perguntas, né, das pessoas. Como
Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? É uma pergunta. Como que Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evitemos raciocínios, prossegue a lição, simplórios e argumentos baseados em sentimentalismo humano. A questão para nos deve ser sempre esta, que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre o assunto. Ela é a autoridade e não os nossos sentimentos ou nossas impressões. Verdade, não vai ser os nossos sentimentos, as nossas impressões que vai mudar. A Bíblia ela é a única autoridade. Ela é a maior autoridade para poder dirimir todas essas dúvidas. Em Romanos 8,7 também fala sobre isso, Tiago 4,4. São passagens bíblicas que mostram haver uma inimizade entre o homem não regenerado, seus impulsos e tudo o que o domina e Deus. E se nós curvarmos diante do ensino bíblico, temos que reconhecer que Deus não é Papai Noel ou a fada madrinha, que tanto imagina. Vamos lá ver em Romanos 8,7, para a gente acompanhar. Romanos 8, capítulo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Você que está em casa, acompanha comigo. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder ser. Não é verdade? Por conta da inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Deus é espírito, né? A carne é o bel prazer do mundo. É as coisas que aparecem momentaneamente, que acha que isso vai resolver o problema, né? Vai acabar com a depressão, vai acabar com alguma situação que eu possa estar vivendo, em conflito familiar, ou no trabalho, ou aqui ou lá, possa que traz, né, essa situação, onde está Romanos 8, 7, né? Por conta da inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Então, todas essas coisas, né, abominação, pecado, tudo isso, ela faz, é inimizade de Deus, né? Bebedice, todo tipo de atrocidade, isso não agrada a Deus. Ela nunca é sujeita à lei de Deus, e nem pode ser. Né? Quem ama, né, continua, Deus é Pai, Deus não é Papai Noel ou fada madrinha, que tanto imagina. Deus é Pai, tudo vai resolver. Ou quem ama não castiga. Deus é moral e é justo. E os pecadores não reconciliados são seus inimigos, como lemos em Romanos 5, capítulo 10. Tá? O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. Verdade. O homem sem Cristo não pode ser um coitado, né? Não podemos considerar ele um desprezível, coitado. Mas ele é mais sim um rebelde contra Deus, porque não acata as coisas de Deus, né? Não vive na presença de Deus, não para ouvir a palavra de Deus. Então, não podemos chamar pessoas assim de coitado, mas sim de rebelde, porque se a palavra é pregada, se a gente leva a mensagem,
e mostra o caminho que devo seguir. Diz que você está no caminho errado, que aquilo que você está fazendo, né, não é o que vai agradar a Deus. Isso acontece até no nosso âmbito familiar, dentro da nossa casa, da nossa família. Quantas vezes, irmãos, os nossos filhos ouvem mais as pessoas de fora do que a gente mesmo. Quantas vezes as pessoas, né, de fora pedem um conselho para a gente, porque confia na gente, porque sabe que nós vivemos na presença de Deus e podemos dar aquele auxílio, podemos fazer com que aquela rebeldia, aquele momento que aquela pessoa está vivendo, venha ajudar em alguma palavra, ou através de uma oração que nós possamos fazer. Mas às vezes as pessoas mais próximas de nós, às vezes não vê dessa forma, né? Não podemos chamar de coitados, mas são rebeldes, porque rebeliam, não aceitam, né? E são rebeldes contra Deus. Quantas rebeldias nós vemos dentro das nossas próprias casas também. Assim, é começar com os nossos, né? Isto sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente, santo, ele está em veemente oposição a toda forma de mal. Ele é santo, ele está veementemente oposta a toda forma de mal. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é maravilhoso. Então ele está oposto a toda forma de mal. Apesar de dizermos que somos bons e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, somos pecadores e, como tais, amamos os erros e praticamos o mal. Isso não é verdade? O apóstolo Paulo já nos falava isso em uma das suas cartas. Quanto a Deus, lembremos desta expressão de Abacuque: tu que és tão puro, de olhos que não podes ver o mal, e não podes contemplar a perversidade. Né? Vou repetir. Tu que és tão puro, de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Inimizade não é sentimento. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Tem bases teológicas e não sentimental. Ela existe, apesar de nossas intenções. Então, a inimizade, irmãos, ela não é sentimental. Ela pode gostar de Deus. Ela pode até gostar de Deus. Né? De assuntos espirituais, de ser bondoso. Mas a inimizade é moral. Ela não é sentimental. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida para um bom relacionamento, esta há que ser desfeita. Isso tem que acabar. Tem que ser desfeita. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida para um bom relacionamento, né, essa tem que ser desfeita. Ela não pode persistir, ela não pode durar. Ela tem que chegar a um período que ela tem que, o homem tem que entender, tem que cair em si, né, igual o filho pródigo, né, que se arrependeu, né, ainda em tempo. Ele fez dessa forma, né? Quando viu ele numa situação difícil, numa terra distante, né? Ele viu que tinha pecado contra o céu perante o Pai. Então, ali foi uma inimizade. Então não pode pendurar, né? Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida para um bom relacionamento, essa tem que ser desfeita. Só aquele de coração duro,
Só aquele coração que rejeita, mas esses já estão, literalmente, aqueles que rejeitam, aqueles que não aceitam já estão, literalmente, então, condenados, né? Mas todo aquele que tem o seu sentimento, todo aquele que tem o seu coração contrito com Deus, ele há de desfazer toda inimizade, mas só através da palavra, através de Jesus Cristo. E como desfazer ela? No segundo ponto. E como desfazer essa inimizade? Como é possível desfazer a inimizade? Uma pergunta. Por sucessivas reencarnações que supostamente nos tornariam melhores? São perguntas. Pela prática de boas obras? Por cerimônias religiosas que acalmaria a Deus? A resposta está em 2 Coríntios 5, 18 e 19, no texto básico que nós limos. Né? Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Foi o que nós lemos, que está lá em 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao versículo 19. Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus. Só Jesus traz a paz, meu irmão. Para esse mundo que nós estamos vivendo, para qualquer situação que possamos viver de adversidade, de calamidade, seja no nosso lar, seja a pandemia que está no Brasil assolando o mundo todo, só Jesus, ele nos propõe a paz em Jesus. Só nele vamos ter essa paz. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. É obra de sua graça. É de graça, irmãos. Né? Pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor, ele estende a sua mão. Né? Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. É obra de sua graça, da sua misericórdia. É ato de sua bondade, do seu amor. Ele tornou isto possível. A cruz é o aceno do amor de Deus. A cruz, meu irmão, minha irmã, é o aceno do amor de Deus para nossas vidas. A cruz é o aceno do amor de Deus para a humanidade. Para todos. A salvação vem para todos. O Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai. O Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai. A revelia deste. Os versículos 18 e 19 são bem claros. Então, o Novo Testamento diz que Cristo não nos reconciliou com o Pai, a revelia deste, né? Os versículos 18 e 19 são bem claros. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. Né? A iniciativa, o Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa foi dele, de Deus. Né? O Pai não é um colérico com tendências homicidas, a quem um filho adocicado vem acalmar para conseguir nosso perdão. Deus é Pai, Deus é amor. Né? Como disse lá em João 4, 1 João também 4,8 diz isso. Deus é Pai, Deus é amor. Algumas ilustrações constatadas em sermões fazem de Deus um destrambelhado furioso, querendo vingança ou justiça a todo custo. Cita exemplo até no Antigo Testamento também.
e mostra Jesus como um filho adocicado que aplaca a cólera deste pai iracundo, como do rei que mandou chicotear um súdito fraquinho, que o filho do rei viu que não aguentaria chicotada, e então tirou a camisa e afastou o súdito fraquinho e tomou a chicotada em seu lugar. Meu querido, Jesus foi crucificado na cruz, Jesus foi escarnecido, foi chicoteado, foi esbofeteado. Jesus passou as maiores humilhações que o ser humano já passou na vida, por amor de nós, por amor de você, por amor a mim. Esta ilustração ofende a Deus, fazendo dele um ensandecido raivoso, e desvirtua o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho na reconciliação. Os dois não estão em campos opostos. Os dois são só, a Trindade, Pai e Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O relacionamento entre Deus e Pai e Deus Pai e Deus Filho na reconciliação. Os dois não estão em campos opostos. Deus estava em Cristo. A cruz também foi dolorosa, como eu acabei de falar. A cruz foi dolorosa. A cruz foi dolorosa para o Pai. A cruz é uma proposta do Pai e do Filho. É a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ela não pode ter conflitos. A Trindade não tem conflitos de relacionamento. E o Pai e o Filho se amam. O Pai e o Filho se amam. Neotestamentário é que o homem deve se reconciliar com Deus. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Em 2 Coríntios 5:20. É o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar os nossos pecados. Não há motivo para continuarmos em inimizade. Não é? Não há motivo. Não há motivo para viver em inimizade, em desavença, em conflitos, em desunião. Né? A palavra de Deus veio para todos. A palavra de Deus veio para trazer paz a esse mundo. O mundo precisa de paz. O mundo está precisando de paz. As famílias estão precisando de paz. Então, rogamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. É o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar os nossos pecados. Né? A palavra diz que o pecado, entrou por um homem. Mas, aonde habitou o pecado, superabundou a graça, que a salvação veio através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não há motivo para continuarmos em inimizade. Somos chamados a sermos amigos de Deus. A linguagem de hoje traduziu de maneira feliz, em 2 Coríntios 5:18, assim. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos. Cristo é o nosso intercessor. Através de Cristo, o homem se reconcilia, o homem se converte. Através de Cristo, o homem tem liberdade. Através de Cristo, o homem se regenera. Através de Cristo vem a salvação. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigo dele. Como dizia um antigo folheto da Cruzada Mundial de Literatura, ele quer ser seu amigo. Você quer ser amigo de Cristo? Todos nós queremos ser amigo de Cristo, amigo de Deus.
No terceiro ponto, a gente está chegando já ao fim. Em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas, no Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. Alguém comentou sobre ele. Gente estranha esta, lutando em uma guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade da cruz. Não lute contra Deus, meu irmão. Não luta contra Jesus. Né? Uma ilustração que nós vimos aqui de uma pessoa, de um soldado que se esconde durante 20 anos de uma floresta, esperando que a guerra acabasse. Mas muito mais estranho do que isso, né? Diz aqui, que tem gente que continua lutando contra Deus. Depois de 2000 anos que o Senhor Jesus veio, né? E foi morto na cruz. E tem pessoas ainda que zombam, e por tudo isso, a palavra de Deus, né, diz que o sangue do inocente que paga. Né? Se estamos vivendo tempos difíceis, né, tempo da adversidade, como o pastor pregou na última quarta-feira, né, lá em Salmos 27, vivendo o tempo da adversidade. O tempo da adversidade é porque cada um faz as suas próprias escolhas. Né? Tempo da adversidade, porque as pessoas continuam lutando e relutando para aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Ah, queridos, que felicidade, né? Quando a gente tem a certeza de ter Jesus no coração e poder passar boas novas para as pessoas e poder dar uma palavra, né, para aquela que está necessitada. E a gente vê que tem pessoas lutando e relutando para aceitar o Evangelho. Pessoas 10, 15, 20, 30 anos, às vezes, dentro da igreja, sendo ouvintes do Evangelho, dentro da nossa própria casa, nossos familiares, os amigos mais próximos de nós. Falamos de Jesus, mostramos o verdadeiro amor, falamos do plano de salvação. As pessoas não estão nem aí. Entram no ouvido, saem no outro. E a palavra diz, como o pastor falou, que os dias da adversidade chegam, os dias maus chegam, o coronavírus chega, a situação difícil chega para todos. E para isso nós temos que estar preparados com Deus, através do teu Filho amado Jesus. Não há mais motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar sua mão amiga. E a igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a fazer um bom relacionamento com Deus. Esse é o papel da igreja, da comunhão, né? De fazer um bom relacionamento com Deus. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Diz Paulo, somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis em Deus. Louvado seja Deus, que tivemos Jesus Cristo por nós. O preço da cruz foi caro, irmãos. Foi doloroso para Deus Pai ver seu Filho, entregar seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário por nossos pecados. E até hoje pessoas ainda têm dúvidas, pessoas ainda lutam contra essa verdade que é a palavra de Deus. E já estamos terminando. Para pensar e agir, essa lição número 5, né?
Estamos separados de Deus por causa de nossos pecados. Somos inimigos dele porque ele é santo. Esta inimizade foi criada por nós e desfeita por ele. Na cruz em Jesus, Deus nos chama à reconciliação e nos oferece a sua amizade. Pura verdade. Se o homem está separado de Deus, é culpa do homem. O pecado é culpa do homem. Se ele quer ser inimigo de Deus, mas Deus é santo, né? Deus nunca se afastou do homem, o homem que se afasta de Deus. Nada há que possamos fazer que venha. Nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação, a obra dele, Jesus já fez isso por nós. A parte ofendida tomou as medidas para acabar a inimizade e a nós cabe aceitar seu gesto de amor. Deus quer voltar a andar com seus homens, como fazia no Éden. Sabe, querido, Deus fazia isso no Éden. Todo aquele paraíso bonito, né? Deus andava, conversava no final da tarde. E em Jesus, ele veio habitar conosco. Está lá em João. E quer ser nosso amigo. Em Jesus, ele veio habitar conosco. 1:14. Ele quer ser o nosso amigo. Deixa Jesus ser seu amigo. Não tem amizade melhor do que ser amigo de Deus. Anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus, chamar as pessoas e fazerem as pazes. Em 2 Coríntios, também no texto que nós lemos, 5, 18 e 20. Através de quê? Da evangelização e missões. São a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus. Deixa Jesus estender a sua mão. Segura na mão de Jesus. Há um hino, querido, nós vamos encerrar, um hino muito conhecido que diz assim: o bom amigo e fiel achei, Jesus, meu Salvador. O bom amigo e fiel achei, Jesus, o meu Salvador. Queridos, que Deus abençoe. Espero que possa ter contribuído. Você que está em casa, todo tempo sem se ver, né? Mas vai chegar o tempo de nós se abraçarmos, nós todos aqui nos confraternizarmos de novo, como vinha fazendo. Vai passar. Vamos com fé em Deus, o bom amigo e fiel achei, Jesus, o meu Salvador. Vamos orar para terminar? Vamos orar comigo? Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, mais uma vez por esse privilégio, pela oportunidade, Deus, de poder falar da Tua Palavra, de poder contribuir, Deus, através da leitura da Tua Palavra. Saber que só o Senhor é Deus. O Senhor é o único amigo que nós temos. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada família, meu Deus, que nesse momento está nos assistindo, através, nosso Deus, dessa rede social. Continua abençoando a cada irmão, cada irmã. Abençoa a tua Igreja Batista Memorial. Abençoa o pastor Juliano na sua casa. Ó Deus, tome em tuas mãos esse lugar. Guarda, protege, sela, meu Deus, com o teu selo do Espírito Santo. Assim, Deus, nós te agradecemos por esse privilégio de poder contribuir, lendo e mostrando, nosso Deus, que Jesus Cristo é o nosso amigo, é o único e eterno Salvador, através de Deus Pai, que enviou seu Filho Jesus a morrer por nós na cruz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Timoteus. Perfeito. Ficou 45 minutos.